Oi, pessoal do canal, tudo bem? E hoje o nosso bate-papo vai ser com ele, Daniel Fonseca, que já está há mais de 8 anos fora do país, está na Argentina. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia. Então, conta para nós o que que tu foi fazer aí, porque tu nunca mais voltou. Bem, minha história vamos dizer assim, um pouco, não é complicada, né? Mas vamos dizer assim, curiosa. Antes de vir para cá, eu estava em Caxias, né? Óbvio, sempre caxiense. Trabalhava no Grupo Randon, trabalhava no Suspensis, tinha um bom emprego, um bom posto. Estava dando aula, já tinha sido convidado para dar aula já em universidade, né? Me formei em contábeis, mas sempre faltava alguma coisa a mais, né? Sempre achava que não estava bom, que não era meu lugar, que eu tinha que fazer alguma coisa da vida. E um dia decidi viajar para a Argentina. Na verdade, eu saí de férias com os amigos, fui para a praia, né, os amigos da própria Suspensis. Depois, poxa, vamos para Buenos Aires para ir? Vim. Conheci Buenos Aires, vim 2 vezes, conheci, achei bacana. E dentro, né, por mais que eu me formei em contábeis, fui fazer um MBA em marketing, eu sempre quis medicina, desde sempre. Né? Só que o Brasil, a gente sabe que é bastante complicado essa questão. Não por questão de estudar para vestibular, e sim por questões de pagar, vamos dizer assim, para uma universidade particular, é caríssimo, acho que não tem universidade abaixo de R$ 8.000, mais ou menos, hoje em dia, né? E uma pública, a pessoa tem que estudar de 3 a 4 anos e dedicar somente a estudar, que não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Que tem que trabalhar, tem que se virar. Enfim, aí surgiu a oportunidade e eu fiquei pensando, pô, mas eu já tenho uma faculdade, já estou formado, que isso também é uma coisa que é muito condicionado, acho que aí, Brasil e Caxias, então, é a região mais. Digo, poxa, tô velho. Digo, poxa, tá com 30 anos e, poxa, tô velho. Eu pensando isso, não tenho que... Daí aqueles momentos de loucura que eu digo, né? Ou de sanidade, não sei. Eu disse, quer saber, eu vou tentar. O máximo que eu vou ter um não. Né? O máximo que vai acontecer, eu não conseguir, eu voltar e começar de novo. Disse, e eu tenho condições de fazer isso. Né? A gente tem aquela coisa de medo, aquela coisa de comodidade. Eu resolvi deixar essa comodidade, deixar essa zona de conforto de lado e arriscar. Aí peguei minhas coisas, conversei na empresa, se queria sair, porque queria vir estudar, e preparei tudo e vim para a Argentina. Aí cheguei aqui e acontece aquele choque de culturas, né? Porque quando a gente está em um lugar, está em uma zona de conforto, a gente acha que para onde a gente vai tem que ser tudo igual ou parecido com o mundo que a gente vive, vamos dizer assim, com os meios que a gente tem, os amigos que a gente tem, né? E não, aqui é outro mundo, pessoal, é outro idioma, né? Eu cheguei aqui sem saber muito espanhol. Hoje, por exemplo, eu dou aula de espanhol, né? É, Cheguei aqui, meus amigos ficaram todos no Brasil, então cheguei aqui sem amigos, sem conhecer ninguém. E, vamos dizer, aí, se estamos em Caxias, a gente vai para um bar, vai para uma festa e vai conhecer alguém de Caxias, alguém ali, vizinho, amigo de Ciclano ou filho de Beltrano. Aqui não tem isso. Então, aqui a gente vai conhecer pessoas de todo lado. Pessoal, eu tenho a amiga do Acre, daí a gente brinca, o Acre existe? Sim, pessoal, o Acre existe, tem uma amiga de lá. Então, a gente conhece pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Por exemplo, uma oportunidade em 2018, eu viajei para a Europa, eu fiquei na casa de uma amiga que casou com um francês e eu conheci ela aqui, né? Ela é baiana. Então, proporciona uma outra realidade, né? Uma outra visão do mundo e uma outra aceitação. Então, quando a pessoa sai e aprende a se adaptar às novas regras e ver o que tem de bom em tudo, vamos dizer assim, é outra realidade, outro choque de vida que a gente tem. Por isso que hoje eu não penso em voltar para o Brasil, né? Essa é uma verdade. Todo mundo me pergunta, Dani, quando tu volta? Quando tu volta? Tá terminando a faculdade? Pessoal, eu vim, cursei medicina, estou cursando, né? Estou para terminar e não pretendo voltar para o Brasil. Basicamente, assim, essa foi minha decisão e, tipo, valeu a pena. Até hoje não me arrependo de nada. Tive momentos difíceis, né? Adaptação, outra realidade, longe da família, longe de amigos, mas também tive muitas coisas boas, né? Tu colocou muitas pontuações, uma delas, sair de uma zona de conforto e ir atrás do teu objetivo. Então, em algum momento, tu já quis a área de medicina, né? Porque tu sai de uma área administrativa, tu sai de uma área totalmente diferente, digamos assim,
para entrar numa área da saúde, né? Tu foi em busca disso? Como que tu, sem até a própria língua, né? Na época você conseguiu ver isso? Como você conseguiu estudar isso? Isso é acessível para qualquer um? Como que funciona essa questão? Tá. Vamos lá. Eu sempre tive vontade, sempre quis, né? Me dava bem na parte de contábeis, até assim, na suspensiva eu comecei na contabilidade, depois eu fui para, separaram, fui para a área de custos e depois eu fui para o comercial, né? Sempre gostei, vamos dizer assim, gostei dessa parte, fazia, que eu achei assim, quando a gente se dedica a alguma coisa, quando a gente resolve fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito, né? Então, vamos dizer assim, eu estava feliz, mas não estava completo, faltava alguma coisa. Então, eu sempre que eu tinha vontade de acordar, de trabalhar, de tentar melhorar sempre, mas sempre faltava alguma coisa. E sempre tinha aquela coisinha que falava, poxa, por que tu não tenta? Por que tu não vai atrás? E daí entra aquela questão de, poxa, eu sou velho, já estou velho, por que eu vou tentar? Daí, casualmente, na viagem, conversando, na nossa viagem, a gente conheceu um grupo de argentinos e de argentinas, a gente conversando, falaram, poxa, lá tem a UBA, né, que é a Universidade de Buenos Aires. Daí eu comecei a pesquisar sobre a universidade, né, e vi que a UBA é a melhor faculdade da América Latina, né? Por exemplo, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, a UBA tem 3 de medicina. Então, eu já vi que a qualidade da faculdade, o ranking estava lá em cima, e também vi que era muito mais difícil, né? Por exemplo, a faculdade aqui, medicina, são praticamente 8 anos na UBA, né? Daí eu fiquei aquela, poxa, mais tempo ainda que o Brasil é 6, e poxa, vai ficar mais pesado, eu vou ficar mais velho. Daí, do nada, me disse aqui, poxa, por que eu não vou tentar? Eu nunca vou saber se eu não tentar. E você vai passar os anos, pessoal, e o que acontece? O que me levou a tomar essa decisão foi isso. Vai passar alguns anos e eu não vou vir, não vou tentar. E eu vou sempre ficar com aquela coisa na cabeça batendo. Por que eu não tentei? E se eu tivesse tentado? Agora, se eu tentar e não conseguir por qualquer outro motivo, né, eu pelo menos tentei. Então, eu vou tentar. E quando a gente tenta alguma coisa e a gente quer realmente, não tem como não dar certo, né? Ela vai dar certo. Então, assim, muitas vezes nós nos condicionamos a muitas coisas, né? E isso leva a gente ou ao sucesso ou ao fracasso, né? E foi isso. Então, uma coisa foi levando a outra. Realmente, tu falou a verdade, Grazi. A área administrativa é uma coisa, a medicina é totalmente outra. E realmente, uma coisa também que eu vejo, o Brasil, assim, muitos encaram a medicina como um status. Poxa, eu sou médico, eu sou doutor, eu tenho vantagens, digamos assim, né? Quando eu falo isso, a pessoa é meio diferente. Isso foi uma coisa que eu senti muita diferença aqui. Por exemplo, minha mãe cansou de falar para mim, poxa, eu fui em um médico, me atendi, ele nem olhou para mim, né? Eu digo, para mim, isso não era o sentido da medicina. Eu vim para cá e eu tive outra realidade. Por exemplo, eu já faço aqui esse desguardia, né? O que seriam os plantões no Brasil. E aqui não, ou seja, do lado de um médico já, né, acompanhando ele nas práticas, tanto no consultório como na emergência, e tipo, eles olham, eles atendem o paciente. Se for preciso, eles viram de perna para cima, e é outra realidade. Então, aquilo eu comecei a gostar, e óbvio que já tinha essa tendência, né? Não é do nada. E também tem aquelas coisas que tu tem que ter um preparo, porque não é só mar de rosas, né? Vai chegar pessoas que não tem nada, dizendo que tem alguma coisa, porque quer ou causar alguma impressão, digamos, em alguém, né, uma terceira pessoa, ou aquela pessoa que chega de um acidente de moto, ou, por exemplo, já aconteceu um que caiu um raio na cabeça. Então, chega várias situações. Então, realmente a pessoa tem que ter vamos dizer assim, um dom para isso, né? Tem que querer de verdade. E muitos querem o resultado final, e não aquela questão do trabalho. Tanto que eu vejo a minha área, não vejo a área de estética, eu gosto realmente, que nem eu brinco com o pessoal que eu gosto do estrago. E aqui na Argentina tem uma área que agora no Brasil está começando, por exemplo, na Europa não tem, que é a parte de o especialista em emergência, né? Aquele que quando chega o paciente crítico, né, o médico está ali para estabilizar. Isso já foi comprovado que tendo um médico dessa área responsável por isso, aumenta ao mínimo 50% a chance do paciente, quando chega num estado assim, sobreviver. Aí tudo foi levando uma coisa, vim estudar, gostei, enfim. E realmente, como tu tinha me dito, Grazi, realmente é possível, né? Qualquer um que quiser pode tentar. É aquela coisa, basta querer e ter coragem, né, e vontade de sair da zona de conforto e, bom, não, agora eu vou voltar a estudar. E pronto. Dani, eu acho demais isso do que está comentando, porque quanta gente está olhando esse vídeo e está numa situação que, pela pressão familiar, ou pelo status, ou pelo comodismo, enfim, mas não é o que sonhou, não é o que almejou.
E quando tu fala em não voltar para o Brasil, tu pretende ir para onde e por quê? Por qual motivo? Por que que tu não vê que essa questão, como tu falaste ali, muitos médicos aqui são por status, é uma pena, porque eu acho que a área da saúde, a medicina é um dom que tu tem, é uma situação que tu auxilia a tua própria sociedade e país, e quando tu fala isso, a gente vê bons profissionais indo embora, né? Para onde tu vai e por que não voltar e atender, digamos assim, os teus compatriotas? Uhum. Assim, é uma boa pergunta e um pouco difícil de responder. Vamos lá. A partir do momento que a gente sai do Brasil, como eu digo aí, primeira coisa é esse condicionamento. Eu estou velho, né? Agora eu tenho que arrumar uma esposa, casar, ter filhos, comprar um carro, trocar de carro, comprar um apartamento e ir fazendo essas trocas. Quando a gente sai do Brasil, a pessoa que sai realmente está aberta a novas experiências, a aprender coisas, a aprender culturas, porque é sempre mais conhecimento. Então, assim, a primeira coisa que eu sairia, que eu não voltaria ao Brasil, porque eu já vivi bastante tempo, eu conheço, né, e eu quero aprender mais. Eu acho que aqui, todo esse tempo de Argentina, o pessoal às vezes critica, não, porque a Argentina está em crise, vê várias notícias falsas. Até eu acho engraçado quando eu estou olhando o Face, às vezes, inclusive canais de notícias tipo Globo, o G1, que são confiáveis, notícias que tipo, não é o que está acontecendo aqui. Então, aprendi muita coisa aqui, conheci muita gente, aprendi culturas, aprendi coisas novas que eu não aprenderia se eu tivesse ficado aí. Então, e isso me leva a querer mais, eu quero aprender mais. E até foi essa questão de não voltar para o Brasil, foi um castigo, eu costumo dizer. Porque, pessoal, aqui a universidade aqui, a maioria, não todas, as universidades aqui da Argentina, tem uma qualidade muito boa, né, e tem convênio com a Espanha. Então, por exemplo, o meu diploma aqui de médico, ele é válido automaticamente na Espanha. É feito todo um processo administrativo, demora alguns meses, mas eu não preciso fazer prova, né, para ingressar. O Brasil tem que fazer a prova do Revalida, mas, pessoal, não é um monstro. Meus amigos que já se formaram agora e fizeram, acharam a prova relativamente tranquila, não acharam um bicho não, que até eu acho que os profissionais brasileiros tinham que fazer essa prova. E daí surgiu uma oportunidade em 2018, uma amiga minha que já se formou, chegou antes de mim aqui, pô, Dani, o pessoal tá bolando ir para Espanha, eu tenho minha família lá, porque ela fez o ensino médio lá, né? Inclusive a minha amiga é de Maceió, pessoal. Onde é que eu ia conhecer alguém de Maceió, medicina, em Caxias do Sul, né? Nunca. E ela disse, e eu vinha sempre trabalhando, estudando, na correria, eu disse, quer saber, eu acho que tá no momento de tirar uma férias. Bora, Lu, vamos. E eu peguei e fui. Daí tinha duas amigas dela argentina que já tinham ido, né? Fizeram outro percorrido. E eu aproveitei e disse, vou. Ela disse, mas eu vou ficar a gente vai para a Itália e eu vou ficar na Espanha. Eu disse, Lu, Espanha, pô, eu não quero ficar, a gente falando os 21 dias, poxa, ficar 20 dias, né? 15 dias aí na Espanha, eu quero conhecer outros lados. Aí foi onde eu, né, contatei a Aline, que trabalhou comigo no Suspensis, né, em Caxias, e também decidiu ir embora. Hoje ela mora na Inglaterra. Fiquei uma semana com ela na Inglaterra e depois fui para a França e conheci a família, fiquei na casa dos sogros dessa minha amiga falando francês. Imaginem eu, não sabia nada de francês. E daí fiquei um tempo na Espanha e adorei o país, né? Conheci Barcelona, conheci Madrid. É outra realidade, outra comodidade, assim, tem muito conhecimento lá, né? A educação lá também é bem puxada. Eu gostaria de fazer a própria residência lá, né? Que eles têm outro sistema. E foi isso, sabe? O ideia até ela brinca comigo, por tu não querer ir para a Espanha, agora tu quer ir morar lá. Eu disse, pois é. Então a minha intenção é essa, eu termino aqui, eu tenho que fazer o estágio, assim que a gente termina, pretendo terminar o ano que vem, né? Mais tardar início do próximo, e já fazer o estágio lá e já ficar por lá, né? Essa seria a minha ideia, mas igual eu vou fazer a prova do Revalida no Brasil, porque nunca se sabe o dia de amanhã, né? E ter as duas oportunidades, ter as portas, vamos dizer assim, abertas, lá, aqui, Brasil, né? Sempre, mas a minha ideia realmente é Europa. Maravilha. E eu vi também, Dani, que tu tem uma situação de assessoria para o pessoal que está indo para a Argentina, né? Uhum. E tu também assessora o pessoal. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós sobre isso também. Tá. Bom, em 2013 eu cheguei aqui, pessoal, comecei a trabalhar numa empresa, trabalhava e estudava. Então aqui tem essa outra vantagem, né? Aqui muitas universidades no Brasil, principalmente de medicina, tá? Curso de medicina, eles colocam aula manhã, tarde e noite, e justamente não permite ao pessoal, os estudantes trabalharem. E muitos têm essa necessidade de trabalhar. Hoje é comum isso.
Então, isso priva muita gente de poder estudar e também deixa isso, vamos dizer assim, mais fechado a um grupo muito seleto, né? Quem não precisa trabalhar. E aí tem conta de pagar essa fortuna que é a medicina aí. Então, comecei a trabalhar em 2014, né, abri um curso, eu e um amigo meu, a gente dava aula, né, de matérias para o ingresso na medicina, né, da UBA. E aí, em 2014 mesmo, eu disse, poxa, também tive muitos alunos que tiveram alguns problemas com algumas assessorias, que o pessoal não prestava o serviço direito, e eu, como sempre, fui muito chato, muito detalhista com os processos. Poxa, Dani, por que tu não começa? E por indicação dos meus próprios alunos, eu comecei, né, uma assessoria. Então, desde 2014, eu assessoro o pessoal que quer vir, que tem essa ideia de vir, estudar aqui, né, de todo o Brasil. A minha massa, vamos dizer assim, de estudantes, por mais que eu sou do Rio Grande do Sul, a minha maior quantidade é do Rio de Janeiro, né, que eu tenho muitos assessorados de lá, então eu faço todo o processo, explico bem como funciona a realidade aqui, como são as faculdades, como tem que estudar, porque muitos falam, não tem vestibular, né, pessoal, a palavra vestibular, mas tem um curso de ingresso, tem algumas matérias que tem que se aprovar para começar a cursar, né, e tem várias opções de universidades. Então, eu explico tudo, faço toda a parte de documentação, de matrícula, também de imóveis para o pessoal chegar aqui, que eu acho que hoje é a parte mais complicada, né? E não adianta, pessoal, a maioria, inclusive eu me incluo, a gente chega aqui, os brasileiros chegam sem um idioma, né? Com um portunhol e às vezes um portunhol feio, e não se entende, né? A gente acha, não, eu arranho no espanhol, mas vocês chegam aqui em Buenos Aires, na capital, por mais que é turístico aqui, tem pessoas que não vão parar para tentar te entender. Não te entendem. E são palavras, às vezes, simples. Por exemplo, meu próprio nome, quando eu cheguei aqui, eu fui no Starbucks, primeira vez, pedem o teu nome, eu disse Daniel. Perdão, não entendi. Eu disse, será que eu errei? Eu disse, Daniel, de novo a menina, não entendi. Eu disse, Daniel. Bueno, sim. Então, pela pronúncia do L, eles não entenderam, não era má vontade dela, eles não entenderam. Então, isso também eu já explico, facilito toda essa adaptação, e também um curso de espanhol, né? Porque eu realmente, quando eu vim, me dediquei, mergulhei no idioma e realmente aprendi. Hoje, às vezes, conforme o lugar que eu vou, o pessoal pede, mas tu é brasileiro mesmo? Eu digo, sim, sou. Né? Porque eu já confundo eles. E uma pergunta, Dani, quando tu ingressou, tu disseste que tu não tinha esse espanhol, obviamente, que tu tem hoje, porque tu tá dando cursos, enfim, né? Como que tu fez para entender as matérias? Como que tu, ouvinte ali, tu parava e entendia o que tu tava... Primeira coisa foi a cara dura, né? Que a gente fala aqui cara dura, a gente fala cara de pau no Brasil, né? Cara dura. Cheguei na aula, sentei e nunca vou esquecer. Primeira aula de química. Sentei, olhei para o quadro, o professor começou a falar, né? E muda muitas coisas, né? Não é a mesma coisa, né? Por exemplo, o enxofre aqui é açufre. Aí começou a falar e eu pensei no meu interior, o que eu estou fazendo aqui? Daí Deus colocou do lado, né? Uma argentina, né? Ela me olhou, me ouviu que ela me olhava, eu disse, olha... Aí disse, bueno, não sou de acá. Eu digo, não sou brasileira. Ela disse, se tu não entende alguma coisa, tu me pergunta. Quase que eu virei para ela assim, se eu vou te perguntar a aula toda. Se lascou. Daí eu ia escrevendo, ia perguntando. Aí ela disse, não, se tu tiver de dúvida, me pergunta que eu vou tentando te ajudar. E foi nessa, daí eu ia para casa, sentava, estudava, via toda a matéria, daí eu fazia resumos, levava para ela, disse, pode corrigir para mim durante a aula, antes da aula? Ela corrigia, né? E foi assim, vamos dizer assim, no estudo, vamos dizer assim, na força bruta, e pedindo, às vezes eu conhecia alguém no curso, poxa, se eu falar errado, me ajuda, me corrige, né? Então, eu aprendi, vamos dizer assim, da marra, e tentando, né? Cada vez que a pessoa ia falando, eu escutando e tentando melhorar a pronúncia. Depois que eu aprendi a falar, eu fui buscar gramática, fui aprender também a escrever, e automaticamente quando a gente está lendo, e tipo, a gente tem que ler, medicina tem que ler demais, então eu lia muito, então a gente já começa a pegar as regras, né? E vamos dizer assim, foi mais na coragem mesmo. Hoje já não é assim, né? Hoje já mudou um pouco. Quando eu vim para cá, a gente não precisava ter um curso, não precisava ter um certificado de espanhol para começar a faculdade. Hoje eles pedem. Hoje tem que ter uma certificação de espanhol a nível internacional, que seria o CIEL, o CELU e o SEI, com o nível B2, que é o intermediário 2. Sem isso, não consegue mais se matricular. Quando eu cheguei, não precisava isso. E eles fizeram isso justamente porque tem brasileiros que vêm para cá e não aprendem o idioma. Você ficam só com brasileiros e não adianta, pessoal. Se a gente vai para um outro país com outro idioma e fica só entre brasileiros, não aprende. A mesma questão aquelas
pessoa, me lembra um amigo meu que foi para Irlanda fazer um intercâmbio de 1 ano e aí aprendeu inglês. Por quê? Só ficava com brasileiros. E daí e aqui tem muita prova oral. A faculdade, o diferencial dela é isso, né? Por exemplo, digamos assim, nos 60%, 60 a 70% das provas na UBA são provas orais, ou seja, senta na frente do médico, né, do doutor, e ele pergunta o que ele quiser da matéria. Então, ou seja, tem que ter um bom idioma, tem que ter uma boa oração, tem que saber explicar, né? Senão não vai aprovar. E foi assim que eu aprendi, vamos dizer assim, a necessidade também porque eu quis, né? Eu disse, eu não quero estar explicando, ou mesmo assim, quando a gente vai atender um paciente, né? Como o Brasil, às vezes a gente vai atender uma pessoa, tem várias culturas, vários estados e várias realidades, né? Socioeconômicas. Então, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade com o português. Então, imagina eu em outro país atendendo uma pessoa que tem dificuldade com o espanhol e eu tendo dificuldade com o idioma também. Eu disse, não, isso não pode acontecer. Então, eu vou me dedicar e vou aprender esse idioma. E assim que eu aprendi. Muito bem. Então, na verdade, hoje tu assessora, tu estuda. Como que é dividido o teu tempo? Tu dorme aí? Olha, geralmente de 1 da manhã, 2 da manhã e 7 da manhã, 7h30 eu consigo dormir. O resto do dia atende dá aula, estuda, porque eu tenho que, às vezes, vamos dizer assim, eu não tenho uma regra de horários. Eu tento, né? Obviamente, quando chega a vésperas de prova, daí eu me isolo do mundo e não falo com ninguém, fico fechado aqui no meu escritóriozinho, fecho a porta e não falo com ninguém. E fico estudando. Senão, não tem como, pessoal, realmente. Eu formei no Brasil, fiz um MBA aí na FGV, e eu fui aprender a estudar aqui na Argentina, tá? Que é outro sistema, é outro ritmo de estudo. Aí no Brasil a gente está condicionado ao professor, botou no quadro, explicou, mastigou a matéria, vai lá e faz a prova, é aquilo que ele botou no quadro, é aquilo que ele falou na sala. Aqui não, aqui o professor vai, explica e vai para casa estudar, porque ele vai pedir qualquer coisa que tiver na bibliografia da matéria. Então a gente tem que buscar muito. Aqui é mais um estilo, vamos dizer assim, europeu. O aluno tem que estudar muito em casa, senão não aprova. Eu me lembro que quando eu cursei microbiologia e parasitologia, no intensivo de verão, o professor falou, quem não chegou na sala, quem não, estava bravo porque tinha muitos alunos, porque a outra cátedra, vamos dizer assim, não tinha aberto uma turma também, então centralizou tudo nele. Ele disse, quem não estudar 8 horas por dia, não vai aprovar. Vocês vão ter que estudar no mínimo, senão não vou baixar o nível da prova, vai ser a prova complicada, 8 horas por dia. Resultado, depois ele, né, no terceiro dia de aula, 34% dos alunos foram lá e deram, aqui se diz dar baixa, né, cancelaram a inscrição na matéria, 34%. Então, aqui, realmente, eles exigem bastante. Tu te considera, como dizem aqui no Brasil, um nerd? Tu te considera acima da média aí que tu vês tudo isso? Tu acha que... O que tu considera estudo para ti? Olha, não digo que vamos dizer assim, um nerd no sentido de gostar de estudar e ter bonecos em casa, ter essas coisas. Eu sou tipo um nerd, vamos dizer assim, que nem a série Big Bang Theory, né? Sim, tenho meus bonecos, tenho minhas coleções, mas assim, nesse sentido de estudo, primeiro, eu gosto de estudar. Então, eu cheguei aqui porque eu gosto e não tenho medo. Mas assim, não é aquela pessoa que é nerd, vamos dizer assim, que aprova em todas direto, que vai conseguir vir para cá estudar e fazer. Não, quem vai conseguir é aquela pessoa que é dedicada. Aquela pessoa que vai tropeçar, vai reprovar em uma prova e vai para casa igual. Se eu não passei, o culpado não é o professor, o culpado não é a faculdade. Eu, por aí, como eu falo às vezes para os meus alunos, eu estudei errado. Então, se eu não aprovei, é porque não estava em condições de aprovar. Então, o que eu tenho que fazer? Corrigir. Como é que se corrige? Sempre estudar mais. Né? Então, não, vamos dizer assim, na questão de ser nerd, vamos dizer assim, eu estudo, né? Só não vejo que eu sou, digamos, o que eu vejo assim, sou acima da média, pode dizer em um ponto sim, porque eu tenho essa vontade de estudar e eu gosto de estudar. Então, nesse ponto, sim, então eu faço uma coisa que eu gosto. Mas assim, eu passo por isso porque eu sou mais inteligente? Não, pessoal, acho que eu sou normal e Não, só me eu dedico te, mais. eu te pergunto isso, porque o pessoal que está começando agora, tem que estudar, eu não consigo e tal. Então, isso quer dizer, não é um nerd ou não, é objetivo e estudo, né? E foco.
Então, eu quis Exato. te questionar isso, porque o pessoal mais novo olha e diz, eu também quero, eu também, sabe? E aí vai Sim. ter uma opinião de alguém que está realmente vivendo isso, e não é sorte, é estudo. E abrir mão, Grazi, porque assim, ó, muitas vezes tu vai ver amigos teus, poxa, vamos lá tomar uma cerveja, vamos sair. Cara, não dá. Ah, mas poxa, se eu for, não adianta, eu não vou provar. Então, muitas vezes, ainda mais trabalhando e tudo isso, eu abro muito mão da minha vida social, né, para me dedicar ao estudo. Então, eu tenho isso, eu sei quando eu posso ir e quando eu não posso ir, né? Então, isso limita. Então, isso quer dizer também a questão de escolhas. Então, qualquer um, como falou, é foco e questão de escolhas. Todo mundo vai ir para um lado, tu não precisa ir para esse lado, entendeu? Tu vai lá, estuda, depois tu vai ter o teu tempo. Eu não ia te perguntar uma mensagem, mas deixa uma mensagem para quem está olhando aí, Dani, para quem tem um sonho, ou seja, de medicina, ou seja, de mudar de país, ou seja, enfim, o que que tu diria para quem está te olhando agora? Que eu diria? Boa. Pessoal, primeira coisa, não tenham medo, né? Não tenham medo de mudar, não se acomodem, né? O comodismo só leva a uma coisa, a ficar estagnado no tempo. E não somente no mesmo lugar, com a mesma mente, com o mesmo pensamento. Então, no momento que vocês têm coragem de sair, viajar, conhecer outra coisa, vai mudar a vida de vocês. Então, o que vocês não podem ter é medo. Então, esqueçam o medo, vão atrás dos sonhos. Essa questão de idade, como a gente comentou, não é número. Eu vejo aqui hoje, eu tenho pessoas que são muito mais novas, 19, 20 anos, começando a carreira agora, a gente conversa de igual para igual, tem a mesma vida, não sinto ser mais velho. Então, muitas coisas estão condicionadas ao nosso mundo, à nossa vivência. No momento que vocês decidem, vamos dizer, perdem o medo, bom, agora eu vou viajar, eu quero trocar de país, o que que eu faço? Viaja para conhecer, faz uma viagem próxima, vai para o Uruguai, vem para a Argentina, vai para o Chile, depois ela tem condições, poxa, juntou um dinheirinho, vai para mais longe. E cada vez tu vai ir mais longe. Então não se acomodem, não tenham medo. Gratidão, Dani. Tchau, pessoal.